Dalva sempre acordava cedo. Era um hábito que não conseguia perder, mesmo aos 66 anos. Naquela manhã de sábado não foi diferente. Às 5 horas, já estava de pé, preparando o café que seu filho Daniel tomaria antes de sair para o escritório. Mãe, quantas vezes preciso dizer que não precisa acordar tão cedo no sábado? Daniel entrou na cozinha, ajeitando a gravata cara. Eu podia comprar um café na rua. Gosto de fazer isso, meu filho, respondeu Dalva com um sorriso. Me dá alegria. Daniel revirou os olhos enquanto mexia no celular. Advogado formado há apenas 2 anos, já se comportava como se fosse dono do maior escritório da cidade. A verdade é que trabalhava para um tio, que o colocou lá por pena. Hoje à tarde vamos ao shopping, né? Perguntou Dalva, servindo o café. Preciso comprar os presentes para os seus sobrinhos. Tenho mesmo que ir, mãe? Tenho coisas melhores para fazer. Seu irmão vai trazer as crianças amanhã. E você? Sabe que não consigo carregar sacolas pesadas sozinha. Daniel suspirou irritado. Tá bom, mas não vamos demorar. Dalva sorriu, feliz. Eram poucos os momentos que passava com o filho caçula. Desde que ele entrou na faculdade de Direito, parecia ter vergonha dela. Da sua simplicidade, do seu jeito de falar, das suas roupas simples. Depois que o marido morreu, 5 anos atrás, Dalva dedicou tudo aos filhos. Pedro, o mais velho, tinha gratidão. Visitava todo domingo com a esposa e os 2 filhos. Mas Daniel parecia querer esquecer de onde veio. Vou estar pronta às 3, disse ela, animada. Daniel saiu sem se despedir. Dalva ficou olhando pela janela, vendo o filho entrar no carro financiado que mal conseguia pagar. Às 3 horas, Dalva esperava na porta de casa. Tinha posto seu melhor vestido, um azul simples que comprou em promoção. Na bolsa, guardava o dinheiro que economizou durante meses para comprar os presentes dos netos. Daniel chegou atrasado, buzinando impaciente. Mãe, por que está vestida assim? Parece que vai para a missa, ele reclamou assim que ela entrou no carro. É meu vestido de sair, filho. Você precisa se modernizar. Parece uma velha. Dalva engoliu seco. Não respondeu, olhando para a janela, enquanto o filho dirigia rápido pelas ruas da cidade. No shopping, as luzes brilhantes e o ar-condicionado gelado receberam mãe e filho. Dalva olhava maravilhada para as vitrines, enquanto Daniel andava rápido, alguns passos à frente. Vamos primeiro na loja de brinquedos, disse ela, tentando acompanhar o ritmo do filho. Quero comprar um carrinho para o Pedrinho e uma boneca, para a Aninha. Escolhe logo, mãe, não quero ficar aqui a tarde toda. Na loja, Dalva escolheu com cuidado. Cada presente tinha que ser especial, mesmo com seu orçamento apertado. Daniel ficou do lado de fora, fingindo não conhecê-la. Quando saíram, Dalva viu uma loja de eletrônicos. Na vitrine, um rádio pequeno chamou sua atenção. Olha, meu filho, esse é o radinho igual ao que seu pai ouvia, lembra? Daniel, que estava mexendo no celular, levantou o olhar irritado. Mãe, por favor, não precisa pagar esse mico aqui, tá bom? Desculpa. Só quis lembrar. Dalva abaixou a voz envergonhada. Lembrar? O quê? Aquela vida miserável na roça? Aquele rádio velho que só pegava uma estação? Ou o pai que morreu e nos deixou sem nada? Daniel! Dalva se assustou com a frieza do filho. Mas Daniel não parou. Sua voz ficou mais alta, cortando o barulho do shopping. Você não entende que eu não sou mais aquele menino da roça? Para de me expor com essas bobagens. Vai para casa, vai. O corredor do shopping ficou em silêncio. Pessoas pararam para olhar. Uma mulher levou a mão à boca, chocada. Um adolescente tirou o celular do bolso e começou a gravar. Dalva sentiu o rosto queimar. Os olhos encheram de água. As sacolas pesaram em suas mãos. Tentou sorrir, como sempre fazia quando estava triste, mas não conseguiu. Deu as costas e começou a andar cabeça baixa. Cada passo doía. Não pela idade, mas pela humilhação, pelo amor jogado fora. Pela ingratidão que machucava mais que qualquer dor física. Foi quando a música ambiente do shopping mudou de repente. Um ritmo diferente. Familiar. Dalva parou, confusa. As pessoas ao redor também notaram. E então, como se tivesse saído de um sonho ou de uma lembrança distante, uma figura apareceu no meio do saguão principal. Vestido de preto e prata,
chapéu nas mãos e sapatos brilhantes. Michael Jackson. As pessoas no shopping ficaram paralisadas. Dalva piscou várias vezes sem acreditar. Michael caminhou até ela com passos leves, quase flutuando. Pegou sua mão enrugada e a beijou com delicadeza. Depois subiu na borda de uma das fontes decorativas do shopping. O silêncio era total. Daniel, que tinha ficado para trás, olhava a cena com a boca aberta. Hoje, disse Michael, com voz clara que ecoou por todo o lugar. O mundo inteiro viu o quanto você é pequena, Dona Dalva. As pessoas se entreolharam, confusas. Pequena como uma semente, continuou ele, e só sementes geram árvores fortes, como o filho que esqueceu suas raízes. Dalva não conseguia se mover, não conseguia falar. Apenas olhava para aquela figura, impossível que de alguma forma sabia seu nome. Michael desceu da fonte com um movimento suave. A música que tocava no shopping era Heal the World, uma de suas canções mais conhecidas sobre amor e compaixão. Ele começou a dançar. Não era uma dança extravagante como nos seus shows. Era algo mais contido, mais íntimo. Cada movimento contava uma história. A história de uma mãe que acorda cedo para fazer café, que economiza dinheiro para comprar presentes, que engole ofensas em silêncio para não perder o amor do filho. As pessoas formaram um círculo ao redor. Celulares gravavam, mas ninguém falava. Era como se o tempo tivesse parado naquele shopping. Daniel permanecia imóvel. Seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e confusão. Queria acreditar que era um sonho, ou uma pegadinha, ou um sósia, muito parecido. Mas no fundo sabia que não era nada disso. Michael se aproximou dele, olhando diretamente nos seus olhos. Você gritou com sua mãe, disse ele em voz baixa, mas clara. Mas o mundo inteiro escutou. E agora é sua vez de escutar. Então Michael levou Daniel até onde Dalva estava. Colocou as mãos dos dois juntas e se afastou. Algo quebrou dentro de Daniel, como uma represa que não aguenta mais a pressão da água. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas verdadeiras, não aquelas de quem quer manipular ou conseguir algo. Me perdoa, mãe, ele disse caindo de joelhos. Me perdoa por ter esquecido quem sou. Dalva o abraçou sem dizer nada. O mesmo abraço de sempre, o mesmo amor de sempre. Um amor que nunca tinha ido embora, mesmo quando foi tratado com desprezo. As pessoas aplaudiam. Não como quem assiste a um espetáculo, mas como quem testemunha um milagre. Quando Daniel se levantou, notou algo estranho no bolso do seu blazer caro. Um cartão simples, escrito à mão. Ela não precisa ser lembrada. Você é quem precisa. Nunca mais esquecer. MJ ele procurou Michael com os olhos, mas o artista tinha desaparecido. Na tela de uma TV da loja de eletrônicos, por um breve momento, o reflexo de Michael dançava, antes de sumir por completo. Vamos para casa, mãe, disse Daniel segurando as sacolas que antes Dalva carregava sozinha. No caminho para o estacionamento, um segurança do shopping se aproximou. Com licença, disse ele nervoso. O gerente quer falar com vocês sobre o que aconteceu. Claro, respondeu Daniel agora com uma voz diferente, mais suave, mais respeitosa. No escritório do gerente, um homem de terno explicava agitado. Não entendemos como ele entrou. Ninguém autorizou esse flash mob ou performance, ou o que quer que tenha sido. Do que o senhor está falando? Perguntou Dalva confusa. Do Michael Jackson, senhora, ou do imitador, seja lá quem for. As câmeras não registraram ele entrando em nenhuma porta do shopping. Simplesmente apareceu. Daniel e Dalva se entreolharam. Não sabiam o que dizer. Olha, continuou o gerente, já estamos recebendo centenas de ligações. Esse vídeo está viralizando nas redes sociais. Precisamos saber quem organizou isso. Não fomos nós, disse Daniel. Eu nem conheço o Michael Jackson. Dalva olhou para o filho com espanto. Como não conhece, Daniel? Seu pai adorava as músicas dele. Tocavam naquele radinho que você... Daniel abaixou a cabeça, envergonhado. É verdade, mãe. Eu lembro agora. O gerente suspirou frustrado. Bem, seja lá o que foi, criou o maior alvoroço. Mas já que vocês não têm informações, podem ir. Vamos investigar por outros meios. Ao saírem do shopping, notaram uma pequena multidão na porta. Pessoas apontavam, comentavam.
Alguns se aproximaram de Dalva para tirar fotos. É ela, a senhora do vídeo do Michael. Daniel protegeu a mãe, abrindo caminho até o carro. Dentro do veículo, Dalva parecia perdida, em pensamentos. No que está pensando, mãe? Perguntou ele, ligando o motor. No seu pai, ela respondeu, olhando pela janela. Ele sempre dizia que os milagres acontecem quando a gente menos espera. Daniel não respondeu. Dirigiu em silêncio, até a casa simples onde cresceu. A casa que um dia teve vergonha. A casa que naquele momento parecia o lugar mais importante do mundo. Ao entrarem, Dalva foi direto para o quarto e voltou com uma caixa de sapatos velha. Abriu sobre a mesa da cozinha. Olha, disse ela, mostrando fotos antigas. Esse é você com 5 anos. Seu pai tinha acabado de comprar aquele rádio. Na foto, um menino pequeno sorria ao lado de um homem que segurava orgulhoso um rádio simples. Atrás deles, uma casa de madeira e um terreno com plantação de milho. Nós éramos felizes na roça, Daniel, disse Dalva com voz firme. Pobres, mas felizes. Daniel pegou a foto com cuidado. Lembranças que tinha enterrado começaram a voltar. O pai colocava o rádio na varanda à noite, ele disse, e tocava Michael Jackson às vezes. Lembro que ele dizia que era música de gente que sabia dançar. Dalva sorriu. Seu pai tentava imitar os passos. Era muito engraçado. Daniel sentiu um nó na garganta. Por que eu me afastei tanto, mãe? Porque fiquei com vergonha da minha própria história. O mundo lá fora é cruel, filho. Faz a gente acreditar que vale pelo que tem, não pelo que é. Naquela noite, Daniel dormiu no seu antigo quarto, o mesmo quarto que dividia com o irmão quando eram crianças. Antes de dormir, verificou o celular. O vídeo do shopping tinha milhões de visualizações. Nos comentários, pessoas de todo o país falavam sobre o milagre do Michael Jackson. E como tinha sido emocionante. Alguns diziam que era marketing. Outros juravam que era um fantasma. Mas a maioria apenas comentava como tinha chorado ao ver a cena. Daniel desligou o celular e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, dormiu sem preocupação com status, com aparências, com o que os outros pensariam dele. Dormiu em paz. Na manhã seguinte, o telefone da casa de Dalva não parava de tocar. Vizinhos, parentes distantes, até pessoas que ela mal conhecia, queriam saber sobre o que tinha acontecido no shopping. Eu vi você na internet, Dalva, disse Dona Cleusa, vizinha de mais de 20 anos. Como você conseguiu contratar o Michael Jackson? Não contratei ninguém, Cleusa, respondeu Dalva, cansada de repetir a mesma história. Ele simplesmente apareceu. Daniel, na mesa da cozinha, tomava café em silêncio. Tinha acordado cedo, antes mesmo da mãe, e preparado o café da manhã para os dois. Uma tentativa simples de começar a mudar. Mãe, ele chamou quando Dalva desligou o telefone. Pedro vai chegar que horas? Por volta do meio-dia, ela respondeu. Já liguei para ele. Contei sobre o shopping. E o que ele disse? Que estava vendo os vídeos desde ontem, que não entendeu nada e que está doido para saber o que aconteceu. Daniel suspirou. Enfrentar o irmão mais velho seria difícil. Pedro sempre foi o filho exemplar. Nunca teve vergonha das origens humildes. Nunca. Tratou a mãe com desrespeito. Ele vai me odiar quando souber como eu te tratei, disse Daniel, baixando os olhos. Seu irmão não odeia ninguém, respondeu Dalva, sentando-se ao lado do filho. Ele vai entender que todos cometemos erros. O silêncio foi quebrado pelo toque do celular de Daniel. Era seu chefe, o tio que o contratou no escritório de advocacia. Alô, tio Carlos. Daniel, você virou celebridade. Estou vendo você em todos os canais. Não é bem assim, tio. Como não? O vídeo da sua mãe com o Michael Jackson já tem dezenas de milhões de visualizações. É o assunto do momento. Como vocês conseguiram isso? Daniel olhou para Dalva, que apenas balançou a cabeça. Tio, é complicado explicar. Podemos conversar amanhã no escritório? Claro, claro. Mas isso é uma grande oportunidade para o escritório. Estou pensando em fazer um comercial usando essa história. O advogado do Michael Jackson, o que acha? Daniel sentiu o estômago revirar. Não, tio, não vou usar isso para promover o escritório. Como assim? É uma chance de ouro. Não é certo. O que aconteceu foi algo pessoal. Algo importante para mim e para minha mãe.
O tio ficou em silêncio por alguns segundos. Bem, pense melhor. Amanhã conversamos. Daniel desligou e olhou para a mãe. Ele quer usar o vídeo para fazer propaganda do escritório. E você não quer? Não, seria como sujar o que aconteceu. Dalva sorriu. Seu filho estava mudando. Ao meio-dia, o carro de Pedro estacionou na porta da casa. Dele saíram Pedro, a esposa Sandra e os 2 filhos pequenos, Pedrinho de 7 anos e Aninha de 5. Vovó! Gritaram as crianças correndo para abraçar Dalva. Pedro abraçou a mãe com força, depois olhou para o irmão caçula. Seu olhar era sério. A gente precisa conversar, Daniel. Eu sei. Enquanto Sandra e Dalva levavam as crianças para dentro, os 2 irmãos ficaram na pequena varanda da casa. Vi os vídeos, começou Pedro. Vi como você tratou a mãe antes daquilo acontecer. Daniel abaixou a cabeça. Eu sei, foi horrível. Me arrependo profundamente. Não é a primeira vez, Daniel. Você tem tratado ela assim há anos. Você está certo, admitiu Daniel. Eu achava que podia ser alguém melhor se me afastasse das minhas raízes. Se fingisse ser outra pessoa. Pedro encarou o irmão, tentando entender se a mudança era sincera. O que exatamente aconteceu naquele shopping? Quem era aquele cara? Não. Pode ser o Michael Jackson de verdade. Não sei explicar, Pedro. Simplesmente aconteceu, apareceu do nada e mudou tudo. E você acredita nisso? Que foi mesmo o Michael? Daniel pensou por um momento. Não sei no que acreditar, só sei que algo dentro de mim mudou. Pedro deu um longo suspiro. Espero que seja verdade, irmãozinho, mas vou ficar de olho. Se você magoar a mãe de novo... Não vou magoar, interrompeu Daniel. Prometo. Dentro da casa, Dalva mostrava os presentes para os netos. O carrinho para Pedrinho e a boneca para Aninha. As crianças ficaram encantadas. Vovó, disse Aninha, abraçando a boneca nova. É verdade que você conheceu o Michael Jackson? Bem, Dalva sorriu. Acho que foi ele quem me conheceu. Durante o almoço, a família conversou sobre o acontecimento. Sandra, a esposa de Pedro, não conseguia parar de perguntar detalhes. Mas como ele sabia seu nome, Dalva? Como sabia do que tinha acontecido? Não sei explicar, minha filha. Algumas coisas na vida não têm explicação. O tio Daniel gritou. Com a vovó? Perguntou Pedrinho, surpreendendo a todos com a pergunta direta. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Daniel respirou fundo e olhou para o sobrinho. Sim, Pedrinho. Seu tio fez uma coisa muito feia. Gritei com a vovó e a magoei. Foi errado e me arrependo muito. Mamãe diz que quando a gente faz coisa errada tem que pedir desculpas e prometer não fazer de novo, disse o menino com a sabedoria simples das crianças. E é verdade, concordou Daniel. Por isso pedi desculpas para a vovó e prometi nunca mais fazer isso. E ela perdoou? Perdoou, respondeu Daniel, olhando com carinho para a mãe. Vovó sempre perdoa, disse Aninha. Uma vez eu quebrei o vaso dela e ela nem ficou brava. Todos riram, aliviando a tensão. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam no quintal, Pedro chamou Daniel para uma conversa séria. O negócio é o seguinte, disse o irmão mais velho. Precisamos tirar a mãe dessa confusão. Tem repórter rondando a casa. Gente querendo entrevistar ela. Isso não faz bem para uma senhora da idade dela. Concordo, disse Daniel. O que você sugere? Vamos dar uma declaração. Dizer que foi uma ação de marketing ou algo assim. Algo que faça essa história morrer logo. Daniel pensou por um momento. Não acho certo mentir, Pedro. Seja lá o que aconteceu naquele shopping, foi real para nós. Você realmente acredita que foi o Michael Jackson? Um homem que está morto há anos? Não sei explicar, só sei que mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de ver as coisas. Pedro balançou a cabeça descrente. Bem, faça como quiser. Mas se isso prejudicar a mãe de alguma forma, a culpa vai ser sua. Dentro da casa, Dalva mostrava para Sandra antigas fotografias da família. Esse aqui é o pai deles, meu José. Homem trabalhador, nunca deixou faltar nada dentro das nossas possibilidades. A senhora não pensa em se casar de novo, dona Dalva? Dalva sorriu. Não, minha filha. Tive um bom marido. Agora só quero curtir meus netos e ver meus filhos bem.
A senhora sofre muito com o jeito do Daniel, não é? O sorriso de Dalva diminuiu um pouco. Cada filho é de um jeito, Sandra. Daniel sempre foi o mais inquieto, o que queria mais da vida. Entendo que às vezes ele se frustre com a mãe simples que tem. Ninguém deveria se frustrar por ter uma mãe como a senhora. Lá fora, as crianças entraram correndo, excitadas. Vovó, tem um monte de gente na porta da casa. Pedro e Daniel foram até a janela. Na rua, um pequeno grupo de pessoas se aglomerava, algumas com câmeras, outras apenas curiosos. Eu disse, falou Pedro, isso vai virar um circo. Daniel olhou pela janela preocupado. A notícia do milagre do shopping tinha se espalhado mais rápido do que ele imaginava. Precisamos proteger a mãe, disse ele. Pedro concordou. Pela primeira vez, os dois irmãos estavam na mesma página. Vou lá fora falar com eles, decidiu Daniel. Você fica aqui com a mãe e a família. Tem certeza? Posso ir com você? Não. Isso começou comigo. Tenho que enfrentar. Daniel abriu a porta e caminhou até o pequeno portão da casa. Imediatamente, pessoas se aproximaram com celulares, gravando. Um homem com microfone se adiantou. Você é Daniel, o filho da senhora que encontrou Michael Jackson no shopping, não é? Sim, sou eu. Pode nos contar o que aconteceu? Como foi organizada essa performance? Daniel respirou fundo. Não foi uma performance, não foi organizado. Simplesmente aconteceu. Mas você sabe quem era o imitador? Como ele soube o nome da sua mãe? Não era um imitador, respondeu Daniel, sentindo como suas próprias palavras soavam estranhas. Era algo que não consigo explicar. Uma mulher no grupo riu. Você está dizendo que foi mesmo o Michael Jackson? Um homem que morreu há anos? Daniel olhou para a pequena multidão. Viu a descrença nos olhos deles. O mesmo tipo de descrença que ele teria se estivesse do outro lado. Olha, não estou aqui para convencer ninguém. Só peço que respeitem minha mãe. Ela é uma senhora idosa e toda essa confusão a está deixando nervosa. Mas você não vê que isso é uma grande história? Insistiu o repórter. Está em todos os lugares. As pessoas querem saber a verdade. A verdade. Daniel sentiu uma calma estranha. A verdade é que eu tratei minha mãe mal, em público. Fui ingrato e cruel. E algo aconteceu que me fez ver o quanto estava errado. Se foi um milagre, um fantasma ou apenas minha consciência. Despertando não importa. O que importa é que aprendi uma lição. O grupo ficou em silêncio por um momento. Então você está dizendo que não conhece o homem que se vestiu como Michael Jackson? Daniel suspirou. Estou dizendo que vocês estão perdendo o ponto. A história não é sobre um suposto Michael Jackson num shopping. É sobre um filho ingrato que precisou de um choque para valorizar sua mãe. Um senhor mais velho no fundo do grupo aplaudiu lentamente. O rapaz tem razão. Deixem a família em paz. Algumas pessoas começaram a se dispersar, mas o repórter insistiu. Podemos pelo menos falar com sua mãe? Só uma declaração rápida? Antes que Daniel pudesse responder, Dalva apareceu ao seu lado. Tinha escutado tudo da janela. Meu filho já disse tudo o que precisava ser dito, falou ela com uma dignidade que surpreendeu até Daniel. Agora, se não se importam, estamos com visita da família. Tenham um bom dia. Ela pegou o braço do filho e os dois voltaram para dentro, fechando a porta. Mãe, não precisava ter saído. Precisava sim, respondeu Dalva, para mostrar que estou ao seu lado, assim como você está ao meu agora. Na sala, Pedro abraçou a mãe. A senhora foi incrível lá fora. Só disse o que precisava ser dito, respondeu ela, simples. As crianças, alheias à confusão, brincavam. Com os presentes novos, a vida seguia seu curso como sempre. Naquela noite, depois que Pedro e a família foram embora, Daniel ficou para ajudar a mãe a arrumar a casa. Não precisa disso, filho. Vai para sua casa descansar. Vou ficar aqui hoje. Mãe, se não se importar, claro que não me importo. Seu quarto está sempre pronto para você. Enquanto lavavam a louça juntos, ele lavando, ela secando, Daniel perguntou, Mãe, a senhora acredita que era mesmo o Michael Jackson no shopping? Dalva pensou por um momento antes de responder. Acredito que era quem precisava ser naquele momento, para você, para mim. Mas como explica um homem morto aparecendo assim?
Filho, na vida há coisas que não precisam de explicação, só de aceitação. Daniel sorriu. A sabedoria simples da mãe sempre o surpreendia. Sabe o que mais me impressionou? Continuou ela. Ele sabia meu nome. Como sabia meu nome, Daniel? Não sei, mãe. É mais um mistério. Depois de arrumar tudo, sentaram-se na pequena varanda da casa. A mesma varanda onde, anos atrás, José, o pai de Daniel, colocava o radinho para tocar músicas nos fins de tarde. Quando seu pai comprou aquele rádio, começou Dalva olhando para as estrelas. Foi um luxo para nós. Economizou 3 meses para conseguir o dinheiro. Eu lembro, disse Daniel, surpreso por lembrar. Ele ficava tão feliz. Ele dizia que música era alimento para a alma, que mesmo sendo pobres, podíamos ter isso de graça. Bastava ligar o rádio. Daniel sentiu os olhos marejarem. Mãe, me perdoa por ter esquecido essas coisas, por ter me afastado. Já perdoei, filho. O importante é que voltou. Sentados ali, mãe e filho em silêncio, olhando para a noite, Daniel entendeu algo que tinha perdido no caminho entre a infância simples e a vida adulta cheia de ambições vazias. A verdadeira riqueza estava ali, naquele momento, naquela varanda, com aquela mulher que nunca desistiu dele. Na manhã seguinte, Daniel acordou com o cheiro de café fresco. Na cozinha, Dalva já estava de pé preparando o café da manhã. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Dormiu bem? Melhor do que há muito tempo. Depois do café, Daniel ajudou a mãe a limpar a casa. Varreram o quintal juntos, lavaram a roupa, arrumaram o jardim. Coisas simples que ele não fazia desde a adolescência. Você não precisa fazer isso tudo, filho. Quero fazer, mãe. Me faz bem. No fim da tarde, quando estava quase na hora de Daniel ir embora, o telefone tocou. Era Pedro. Daniel, liga a TV, canal 4, agora. Daniel ligou a pequena televisão da sala. No noticiário local, a repórter falava sobre o fenômeno do shopping. Novos vídeos surgiram mostrando o momento exato em que o suposto Michael Jackson aparece no Shopping Central. Especialistas estão analisando as imagens, mas até agora ninguém conseguiu identificar o homem ou explicar como ele entrou no estabelecimento sem ser registrado por nenhuma câmera de segurança. A tela mostrou imagens do shopping. Um momento tudo normal. No segundo seguinte, Michael Jackson estava lá, como se tivesse surgido do ar. Meu Deus, sussurrou Dalva. O noticiário continuou. Mais intrigante ainda é que, segundo testemunhas, o homem conhecia o nome da senhora Dalva Santos, a quem dirigiu palavras de consolo após ela ter sido maltratada publicamente pelo filho, o advogado Daniel Santos. Daniel desligou a TV constrangido. Isso nunca vai acabar, mãe. Vai sim, respondeu Dalva. Tudo acaba um dia. O importante é o que ficou em nós. Antes de ir, Daniel abraçou a mãe longamente. Venho te visitar amanhã. Depois do trabalho. Vou fazer aquele frango caipira que você gostava. Daniel sorriu. Vou adorar. Ao sair, notou que não havia mais ninguém na porta da casa. A pequena agitação tinha passado. O mundo seguia em frente, atrás da próxima notícia, do próximo assunto. No caminho para casa, Daniel dirigia pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como sua vida tinha mudado em apenas 2 dias. Na rádio do carro, uma música começou a tocar. Man in the Mirror, de Michael Jackson. Daniel aumentou o volume sorrindo. A mensagem da música nunca tinha feito tanto sentido. Se quiser mudar o mundo, comece olhando para si mesmo. Comece mudando seu próprio comportamento. Era exatamente o que ele estava fazendo agora. Ao chegar em seu apartamento, Daniel percebeu como o lugar parecia frio e impessoal. Móveis caros, mas sem alma, sem histórias, sem lembranças. Na mesa, de centro, o cartão que encontrou no bolso do blazer ainda estava lá. Ela não precisa ser lembrada. Você é quem precisa nunca mais esquecer. MJ Daniel guardou o cartão com cuidado. Uma lembrança do dia em que sua vida mudou para sempre. Na segunda-feira, Daniel chegou cedo ao escritório de advocacia. Algumas pessoas o olhavam com curiosidade, outras fingiam que nada tinha acontecido. Na porta da sala do tio Carlos, respirou fundo antes de bater. Entre.
Carlos estava sentado atrás da mesa, assistindo algo no computador. Quando viu Daniel, pausou o vídeo. Ah, aí está a nossa celebridade. Bom dia, tio. Senta, senta. Estava justamente vendo o vídeo do shopping. Pela milésima vez. Incrível, não é? Como vocês conseguiram fazer parecer tão real? Daniel sentou-se, cansado daquela pergunta. Tio, já disse que não organizei nada. Aconteceu. Claro, claro. Carlos piscou, como se compartilhassem um segredo. Seja como for, isso nos deu uma visibilidade enorme. O telefone não para de tocar. Pessoas querendo contratar o advogado do Michael Jackson. Não sou advogado do Michael Jackson. Uma expressão, rapaz. O importante é aproveitar a onda. Daniel olhou para o tio, realmente olhou pela primeira vez. Viu a ganância mal disfarçada, a superficialidade. Um homem disposto a explorar qualquer situação para ganhar dinheiro. Não, vou usar o que aconteceu para ganhar clientes, disse Daniel com firmeza. Na verdade, vim falar sobre outra coisa. O quê? Quero mudar minha área de atuação no escritório. Quero trabalhar com direito do idoso. Carlos riu. Direito do idoso? Isso não dá dinheiro, rapaz. Os velhos não têm como pagar honorários altos. Não é questão de dinheiro. Quero ajudar. Pessoas como minha mãe. Idosos que muitas vezes são maltratados, ignorados, abandonados. O tio olhou para ele, incrédulo. Você está falando sério? O que aconteceu com você? Sempre foi ambicioso. Queria os melhores casos, os maiores clientes. As pessoas mudam, tio. Por causa de um truque de marketing num shopping, Daniel levantou-se. Se o senhor não puder me transferir para essa área, vou entender. Posso procurar outro escritório. Espera, não precisa de medidas drásticas. Carlos mudou o tom rapidamente. Podemos arranjar algo. Temos alguns casos de idosos, pensões, heranças contestadas. Não é uma área prioritária, mas existe. Obrigado, é tudo que peço. Ao sair da sala do tio, Daniel se sentiu leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Pela primeira vez na vida profissional, estava escolhendo um caminho não pelo dinheiro ou status, mas por significado. Aquela semana passou rápido. Daniel dividiu seu tempo entre o trabalho e visitas à casa da mãe. Chegava no fim da tarde, jantava com ela, conversavam até tarde. Ouvia histórias sobre o pai, sobre a vida no sítio, sobre a infância dele e do irmão. Histórias que antes evitava, achando que eram sem graça ou irrelevantes. No sábado, uma semana após o incidente no shopping, Dalva estava arrumando o quarto quando ouviu a campainha tocar. Já vou! Gritou ela, ajeitando o avental. Ao abrir a porta, viu um homem de terno segurando uma pasta. Senhora Dalva Santos? Sim, sou eu. Meu nome é Roberto Silva, do Shopping Central. Posso entrar? Temos um assunto importante para tratar. Dalva ficou desconfiada, mas deixou o homem entrar. Na sala, ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Senhora Santos, o shopping está enfrentando uma situação incomum desde o incidente da semana passada. Que situação? Bem, as pessoas não param de procurar o shopping. Querem saber onde exatamente o Michael Jackson apareceu. Alguns até afirmam ter visto ou sentido coisas estranhas no local. E o que isso tem a ver comigo? O shopping está sendo visto como um lugar de, como posso dizer, milagres. Isso está fugindo do controle. Precisamos esclarecer a situação. Dalva cruzou os braços. E como acham que posso ajudar? Gostaríamos que a senhora fizesse uma declaração pública, dizendo que tudo foi uma encenação, um evento de marketing que contrataram para o shopping. Mentir, você quer dizer. Não é mentir, senhora Santos, é apenas esclarecer. Dalva olhou para o homem com uma mistura de pena e indignação. Meu filho já deu uma declaração, não temos nada a acrescentar. O shopping está disposto a oferecer uma compensação financeira. Pelo transtorno, entende? Dalva se levantou. Acho que nossa conversa acabou, Sr. Silva. Mas, senhora Santos, não vou mentir sobre algo que mudou a vida do meu filho, que trouxe ele de volta para mim. Não há dinheiro no mundo que valha isso. O homem suspirou, guardando os papéis. Entendo, mas se mudar de ideia, não vou mudar. Quando o homem saiu, Dalva sentou-se na cadeira da cozinha pensativa. O mundo tinha uma dificuldade enorme de aceitar coisas que não conseguia explicar. Precisava rotular tudo.
colocar tudo em caixinhas organizadas. Mas a vida era maior que isso, mais misteriosa, mais profunda. Dalva sorriu, pegando uma xícara para fazer café. Ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Era Daniel. Mãe? Ele chamou entrando. Na cozinha, filho. Daniel entrou sorrindo, carregando um pacote. Trouxe algo para a senhora. Dalva pegou o pacote curiosa. Dentro, um rádio novo, muito parecido com o antigo que o marido tinha. Filho, não precisava. Claro que precisava, disse ele abraçando a mãe. Para a gente ouvir música juntos, como antigamente. Dalva ligou o rádio. Uma música começou a tocar. Os dois se entreolharam, surpresos. Era Will You Be There, de Michael Jackson. Coincidência? Perguntou Daniel com um sorriso. Quem sabe? Respondeu Dalva. Algumas coisas não precisam de explicação. Sentados na varanda, mãe e filho ouviam a música em silêncio. No céu, as primeiras estrelas da noite começavam a aparecer. Era domingo, quando Pedro chegou com a família para o almoço. Tornou-se um compromisso semanal. Toda a família reunida na casa da matriarca. Tio Daniel, olha o que eu trouxe! Pedrinho correu para mostrar um pequeno pôster. É o Michael Jackson. Daniel sorriu, olhando para o pôster. Onde conseguiu isso? Papai comprou para mim. Ele disse que o Michael salvou a vovó. Pedro deu de ombros quando o irmão olhou para ele questionador. As crianças ouvem tudo, você sabe. E a história é bonita de qualquer forma. Sandra e Dalva arrumavam a mesa, conversando animadamente. Aninha ajudava, carregando os guardanapos com toda a importância dos seus 5 anos. Daniel olhou para aquela cena e sentiu uma paz profunda, uma sensação de pertencimento que tinha perdido há muito tempo. No rádio novo, tocavam as músicas que o pai gostava. De vez em quando, uma de Michael Jackson entrava na programação, como se fosse um lembrete. Um recado do além. 3 meses depois, Daniel mudou-se de volta para a casa da mãe. O apartamento caro e impessoal foi vendido. Parte do dinheiro foi para pagar as dívidas que acumulou, tentando manter um estilo de vida que não podia bancar. Parte foi investida em melhorias na casa onde cresceu. No escritório, dedicou-se à nova área. Ajudou idosos a recuperarem pensões, lutou contra familiares que tentavam tomar bens de pais ou avós, ofereceu orientação jurídica gratuita em asilos e centros comunitários. A história do Michael Jackson no shopping foi aos poucos sendo esquecida pelo público. Outras notícias, outros vídeos, outros assuntos tomaram seu lugar. Mas para Dalva e Daniel, o milagre continuava vivo, todos os dias, em cada momento compartilhado, em cada recordação resgatada, em cada abraço dado. Uma noite, quase 1 ano. Depois do incidente, Dalva encontrou Daniel na varanda, olhando pensativo para as estrelas. No que está pensando, filho? Em algo que o Michael disse naquele dia, sobre você ser pequena como uma semente. Dalva sentou-se ao lado dele. E o que acha que ele quis dizer? Que mesmo sendo aparentemente frágil e pequena, a senhora tem dentro de si a força para criar vida, para gerar árvores fortes. É o que mães fazem. Dalva sorriu, emocionada. Sabe o que eu acho? Continuou Daniel. Que não importa se foi realmente o Michael Jackson, um anjo, ou apenas alguém querendo ajudar. O importante foi a mensagem. E qual foi a mensagem, filho? Que no eco do meu grito, foi o amor que respondeu. O seu amor, mãe, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não merecia. Dalva pegou a mão do filho entre as suas, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. O amor de mãe não precisa de merecimento, filho. Simplesmente existe. Na rua quieta da pequena cidade, a noite seguia seu curso. Na casa simples, o rádio tocava baixinho. E na tela da pequena TV da sala, por um breve instante, um reflexo surgiu e desapareceu. Um chapéu, um sapato brilhante, um movimento de dança. Talvez apenas um reflexo. Talvez algo mais, como Dalva dizia, algumas coisas não precisam de explicação, só de aceitação. E no silêncio daquela noite, o eco de um milagre continuava a ressoar. Um milagre chamado amor. Fim.